Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Estamos no Setembro Amarelo. No último episódio eu trouxe aqui uma psicóloga, a doutora Raquel Araújo, e hoje estou trazendo uma psiquiatra, doutora Giana Ghiotti Testa, médica psiquiatra, especialista em psiquiatria infantil, adolescente e adulto, e atua em psiquiatria e estilo de vida e saúde mental. Então nós vamos falar de diversos temas, inclusive porque estamos no Setembro Amarelo. Doutora Giana, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente já começa com um quadro aqui que chama Quem é Você na Fila do Pão? Então eu quero que a senhora se apresente para a nossa audiência e fale um pouquinho da trajetória da senhora. Uhum. Então, eu sou médica, primeiramente eu fiz medicina de família, né? Eu me formei no Rio, né? E fui morar em São Paulo. Por opção, durante um tempo, eu trabalhei com comunidades tradicionais como médico de família. E nessa história eu comecei a ter muito caso de alcoolismo na aldeia indígena que eu trabalhava, né? Sim, trabalhou em comunidades mesmo. E aí eu optei por fazer uma especialização em dependência química, né? Na Unifesp. E aí, com essa bagagem, eu voltei para Brasília e comecei a trabalhar numa clínica psiquiátrica particular, né? Como médica clínica, médica de família, e também já com essa especialização em dependência química. E depois de muitos anos trabalhando e aprendendo, né? Eu fiz a prova de título e me especializei em psiquiatria. E aí, estou aí já há 20 anos na prática então, clínica. Já tem uma experiência nessa área. Uhum. Eu vi que a senhora atende tanto criança, adolescente e adulto. Me fala um pouquinho sobre esse quase um geralzão aí. São diferentes, são públicos diferentes, os tratamentos são diferentes. Me explica um pouquinho. São diferentes. E a criança e adolescente, a gente acaba tendo que atender a família, né? Os adultos também. Mas não sei se você sabe, Rani, metade dos transtornos mentais tem sintoma antes dos 14 anos. Nossa. Então, quando eu fiquei sabendo dessa estatística, eu falei, eu tenho que estudar a infância. Então, em 2013, eu fiz especialização lá no Rio, na Santa Casa, né? Em psiquiatria da infância e adolescência, né? Um curso de 2 anos de especialização. E aí, desde então, eu estou com esse foco, né, muito também na infância e adolescência, e a gente acaba tendo que tratar a família também, né? Sim. Eu quero entender um pouquinho, já aprofundando aqui, como é esse tratamento, como essas crianças chegam, porque eu acho que a família hoje teria essa dificuldade de identificar, eu conversei um pouquinho no último episódio do podcast, o que é um menino danado, o que é que eu vou identificar que realmente ele tem alguma questão. Às vezes também a família pode ser um pouco disfuncional. Então, quais seriam esses sinais aí que indicariam que essa criança precisaria ser levada a um psiquiatra? Então, geralmente o sintoma na criança, né, ele vem com alguma dificuldade escolar, alguma dificuldade de adaptação, né, alteração do comportamento, né, alteração de sono, alteração no desenvolvimento em geral, né? Geralmente, os educadores, eles sinalizam, né, porque eles têm muita experiência de desenvolvimento, né, infantil, então eles acabam sinalizando aos pais. E antes da pandemia, Rani, era um preconceito muito grande. Você imagina, né? A psiquiatria, pela história dela, já tem um preconceito, um estigma. Imagina para os pais levarem os filhos, né, no psiquiatra na idade deles, né? Sim. Então, eu brinco que, assim, eu faço psiquiatria da infância há mais de 10 anos, e era uma especialidade que eu tinha que convencer os pais da importância de estarem vindo, né, procurar, né, a nós, né? E o que é muito importante, né? O cérebro em desenvolvimento, né, na infância, adolescência, até lá pelos seus 20, 23 anos, ele está na poda neural, que a gente chama. Né? Tudo que for feito e estimulado a partir de uma intervenção adequada, né, a gente não vai ter marcas ao longo da vida. Né? Então, é muito importante intervir nessa fase. Intervir nem sempre é medicar. Sim. Intervir é a gente fazer uma terapia direcionada, né? Uma terapia com psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, e o psicopedagogo, que vai ajudar na questão do estudo, né? Então, o psiquiatra da infância ele tem que ter ali um conhecimento de pediatria, de neuro,
de desenvolvimento infantil em geral, de psicologia, né? Para a gente ver ali naquele momento, naquela criança, o que é mais adequado, o que é mais importante, né? Para ajudar no desenvolvimento. Certo. E a família, de certa forma, ela está integrada nesse tratamento também, né? Como é a participação da família no caso das crianças e adolescentes? Então, a gente mobiliza os pais, a gente ensina, a gente faz o que a gente chama de orientação parental, né? Que é ter recursos, né, para lidar com essas alterações de desenvolvimento, alguma necessidade especial, desregulação emocional que as crianças e adolescentes podem ter, né? E aí é muito importante a gente mudar o meio, né? Durante um tempo eu me frustrava muito, porque às vezes eu não conseguia intervir numa dinâmica familiar e aí eu não conseguia ajudar tanto ali aquela criança e adolescente, né? Hoje eu aprendi que eu tento dar o meu melhor, né? E eu também não posso fazer essa escolha pelos pais. Eu acho que eles têm o momento deles, também a família, né? E quando eles estiverem preparados, né? E dispostos, talvez, a fazer alguma mudança na dinâmica que tem que ser feita, né? Aí vai ser o momento. Certo. Hoje em dia, nós temos... Mudou muito em termos de tecnologia, em termos de opções de tecnologia. Então, as crianças hoje vivem penduradas no celular, vivem vendo joguinhos e também nas redes sociais. E as redes sociais, elas, ao mesmo tempo que trouxeram muitas informações e uma certa evolução, ela tem, tem uma parte bem negativa também, que é as crianças, e às vezes não tem o filtro que nós adultos... Às vezes nós adultos temos uma certa dificuldade de fazer um filtro e de ver o que é legal, o que não é legal. Então, isso interfere um pouco também nas crianças, né? Com certeza, né, Rani? Já faz uns anos eu faço parte de uma rede que chama Esse Mundo Digital, Educação, Segurança, Saúde e Ética na Internet, né? E é um movimento de intelectuais de várias áreas, né, que contribuiu muito, né, para a aprovação da lei agora, né, que a gente chama de ECA digital, a lei recente, né? Porque a gente tem diversos prejuízos, tanto no desenvolvimento, né, de excesso de conteúdo inadequado, excesso de estímulo, né? Até coisas bem mais graves, né, que podem levar, né, a muitos prejuízos sociais, né, e emocionais, né, tá assim na gênese mesmo de muitas alterações cognitivas e emocionais, né, e transtornos mentais. Sim, existe uma questão com relação ao uso do celular, né? Acho que muitos pais não fazem o filtro, todo mundo vive nessa correria louca, né? Todo mundo tem que trabalhar e tem várias coisas e às vezes os pais eles meio que tentam assim para não dar atenção e para o menino ficar correndo, deixa ali ficar 4, 5, 6, 7 horas com o celular. Isso pode vir a prejudicar o desenvolvimento dessa criança? Com certeza, né? Tanto na quantidade de tempo como na qualidade do que é visto. Então, os pais, eles têm, assim, eu digo que mais ou menos até ali os 15, 16 anos, eles têm que ter a senha, eles têm que estar acompanhando, né? Às vezes, né? Às vezes não, né? Sempre, geralmente, né? A geração deles, eles têm mais conhecimento ali, eles burlam o controle parental, eles são muito... Só que tem que ser explicado para a criança, para o adolescente, que a noção de risco, né, e consequências de exposições inadequadas, isso o adulto que vai trazer. Né? Então, por mais que ele entenda um pouco mais ali, às vezes, de tecnologia, né, e de coisas, de tecnologia e de como mexer, né, em programas e mais do que os burlar adultos, até as coisas de segurança, né? A questão da noção de risco, da noção de perigo, é o adulto que vai trazer. Sim, né? nós tivemos essa discussão recente, você falou sobre a ECA digital, sobre a adultização, né, sobre como as crianças muitas vezes são expostas e incrivelmente, e assim de uma forma muito danosa, expostas inclusive pelos pais, né? Muitas vezes por falta de filtro, por falta de não ter essa noção dessa diferença entre, não, eu estou expondo, mas eu não tenho maldade, mas também não é um critério. E às vezes até os pais expondo e abusando, digamos assim, economicamente dessas crianças. E eu vi muitas questões relacionadas aos prejuízos que isso causa para as crianças, né? Sim, com certeza, né? Um dano psíquico, emocional e comportamental, né?
E talvez, assim, né, a gente tende a julgar, né, eu acho que cabe ao Estado fazer esse controle também, né? Sim. Porque muitas vezes os pais, a família, eles escolhem por uma falta de informação ou por uma questão cultural, uma questão de necessidade. Sim. Né? Então, acho que é muito importante o Estado tirar, também ter esse controle e tirar o peso das costas só das famílias. Sim. Né? É interessante você ter essa visão da importância da família e também do Estado ter esse cuidado. Você foi médica da família, então esse cuidado e essa visão... E uma visão tribal, né? Sim, porque sim. além de médica de família, eu trabalhei numa tribo, numa aldeia, e era mais ou menos assim, que a criança é da aldeia. Fale pra gente dessa sua experiência, né? Não tem muito a ver com o tema, não. Mas é legal, assim, foi uma experiência de ver que a criança pertence à aldeia, ela pertence à sociedade, ela não pertence só à pequena família. Então, essa divisão de responsabilidade fica mais leve para os pais. Sim. Porque os pais também estão ali, estão perdidos, né? Porque é muito difícil você lutar contra o estímulo que é a tecnologia, as redes sociais, os jogos, né? É muito complicado a gente colocar essa disciplina, né? Certo. Você já lidava com tratamento de crianças há pelo menos 10 anos atrás, 15 anos atrás? 15 anos atrás. Certo. Mudou os problemas que chegavam na sua clínica há 15 anos atrás, os problemas que chegam hoje? Mudaram muito. Sim, com certeza. O que mais mudou? O que tinha mais eram os transtornos de neurodesenvolvimento, né, que é a TDAH, o autismo. Isso já tinha 15 anos atrás. Né? Sempre existiu, né? Sim. A depressão e a ansiedade também, né? Mas muito mais dentro de um contexto de uma mudança, de alguma coisa impactante que aconteceu na vida, né? Separação de pais, mudanças, ou ambiente adverso mesmo, né? Que a criança tem ali. Mas mudou muito por conta da exposição nas redes sociais, né? O comportamento ali de contágio, né? A questão dos filtros das redes sociais e do que é imposto, né, para as meninas, né, nas redes sociais. Sim. Essa questão de ter uma vida perfeita que não existe na realidade, né? Então, muitas vezes para criança ou adolescente é mais... Para a gente que é adulto é mais fácil fazer o filtro. Olha, isso aqui é uma vida perfeita, que não tem problema, que não tem briga, não tem boleto. Mas na vida real não é assim. A criança não consegue fazer esse filtro, né? E influencia muito na autoestima, né? A menina, quando começava a crescer, né, e desenvolver os caracteres sexuais, ela olhava no espelho, ela se via. Hoje ela manda um nude. Sim, que é uma e loucura. Aí acontece um estrago assim na vida dela, que a gente já viu histórias, infelizmente, que terminaram em tragédia por causa disso. Né? E isso acontece ainda. Sim, infelizmente. Né? Quais inspirações marcaram a trajetória profissional da senhora? Acho que a principal inspiração é promover saúde mesmo, né? Eu acho que a gente está ali no processo de cura, de cuidar do sintoma, né? Mas ir na causa, acho que acho que é muito importante para o profissional que está ali cuidando, tratando do sintoma. Ele vê que a gente pode fazer alguma coisa aqui, muito mais. Sim, né? Se a gente informar, se a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha essa consciência, né, da responsabilidade dela na própria saúde. Né? Então, a medicina muda de um tempo, de muitos anos atrás, que o médico era aquela figura soberana, detentor de saber, minha saúde está em suas mãos. Não, hoje o médico, o paciente vai lá sabendo tudo sobre o possível diagnóstico que ele tem, que ele já consultou o Google e tudo mais. E o chat GPT já passou tudo. E a gente ali vai fazer ali um debate, né? Olha, eu vou passar o que eu entendo, a minha experiência, né, do que você deve fazer, mas é sempre uma conduta proativa, participativa, né, do paciente. Essa postura de entregar a sua saúde na mão do outro não existe mais. Sim. Você falou do já chegar com o diagnóstico. A gente tem na sociedade hoje quase que uma febre de todo mundo falando que tem TDAH. Então, o que é que está acontecendo? Tem mais pessoas com TDAH, tem mais diagnóstico, tem uma banalização de todo mundo dizendo que tem TDAH sem ter passado por um especialista. O que acontece? Tem uma banalização e tem um excesso, né, de diagnóstico errado, Rony. Por quê? A gente tem um prejuízo da atenção muito grande hoje em dia. Eu avalio, assim,
tecnicamente, porque a gente é muito exigido, né, do ponto de vista de resolver milhões de coisas ao mesmo tempo, de ter que saber um monte de informação, né, e ter ali o contato com a rede social, que traz a informação muito rápida, né? A gente acaba tendo prejuízo na memória operacional, né, que é a coisa que da memória recente, de resolver coisas, né? E de ter um foco ali, uma atenção, quando a gente precisa ter uma atenção um pouco maior, né? Porque a gente está acostumado com a rede social ali, um negócio que passa, para a gente ler um texto de 3, 4 parágrafos é difícil. Sim. Né? E tem essa banalização. Assim, eu particularmente nem tinha muito conhecimento sobre o TDAH, até mais recentemente conviver com uma pessoa que tem TDAH em níveis severos, digamos assim, e ver como é uma doença que, de fato, principalmente quando não tratada, ela interfere na vida da pessoa, né? Interfere na qualidade de vida, interfere no desenvolvimento. Então, de fato, não dá para ficar banalizando o TDAH e o diagnóstico do TDAH, né? Assim como os transtornos mentais mesmo, prejudica muito o desenvolvimento. Sim. Então, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento que vem desde a infância. Né? Só que muitos pacientes, eles aprenderam de alguma forma a se adaptar. Então, era aquele que era taxado de preguiçoso na sala de aula, era aquele que fez um monte de curso e nunca concluía nada por conta da impulsividade, né, da dificuldade de atenção, e teve vários casamentos. Então, assim, alguns prejuízos ao longo da vida, tem mais exposição a risco ou de acidente. Na menina, por exemplo, de gravidez precoce, pela questão da impulsividade, né? E uso de substância também por causa da impulsividade. Então, as consequências são muito grandes. E antigamente era visto como o menino problema ali da sala, alguém que era preguiçoso, não gostava de estudar, né? Então, muitas vezes, essas pessoas elas foram, de alguma forma, criando estratégias para conseguir acompanhar, né, e ter ali um desenvolvimento saudável, né, e se adaptar, né? Mas, como eu digo assim, você está indo num ritmo muito menor, é uma corrida injusta, né, do que os seus pares. Certo, me explica, adentre um pouquinho mais sobre essas peculiaridades do TDAH, assim, inclusive sobre esses níveis, assim, de como afeta, em que setores afeta, até muitas vezes quem tá nos vendo tem algum conhecido, tem alguém para que consiga identificar, dizer, olha, isso aqui é preguiça, mas isso aqui tem um diagnóstico que pode ser um pouco mais sério. Uhum. Então, a gente tem 2 subtipos, né? Também transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente, dentro do TDAH, a gente pode ter só déficit de atenção, que é mais frequente em meninas, né? E a hiperatividade é mais frequente em meninos, quando tem o componente hiperatividade também. Quando tem esse componente hiperatividade, geralmente os sintomas aparecem desde pequeno. Então, é assim, aquela criança que vai na festa, não para quieta, que não para quieta na sala de aula. Então, a hiperatividade, ela é mais gritante, né? Então, geralmente, ali lá, 6 anos, assim, já é muito difícil, né? Que a criança já tem que ter um pouquinho mais de atenção na sala de aula, vai começar a alfabetização. Aí já aparece a necessidade de estar cuidando. Sim. Quando é mais o componente só déficit de atenção, ou a hiperatividade não é tão grande, geralmente a intervenção, os sintomas eles vêm quando começa o 6º ano, que aí começa a vir mais professores, a necessidade de se organizar melhor, né? E sim, quando a criança ou adolescente, ele tem um QI bom, ele tem um nível de inteligência bom, porque o QI não tem a ver com TDAH. Não tem a ver. A pessoa pode ser muito inteligente, mas ela tem déficit de atenção. Sim. Ela não consegue ali se organizar, né? Ela tem ali o sintoma que... E aí, quando a pessoa é muito inteligente, geralmente isso vem mais tarde até. Então, vem no ensino médio, né? Que aí tem muita matéria, muito conteúdo para gerenciar. Certo. Né? Mentira, a pessoa com TDAH, ela tem alguma ligação com o fato de ter dificuldades sociais de relacionamento ou não necessariamente? Seria mais uma característica da pessoa e não atrelada ao TDAH? Sim, enquanto mais novo, né, ele é aquela criança estabanada, que não para quieta na sala, que chega numa festa e faz aquela confusão, derruba a mesa do aniversário toda, né, enfim, chega no shopping e faz aquela confusão, enfim. E já mais na idade adolescente, adulto, né, pode ser aquele adolescente mais impulsivo,
que por isso pode abusar um pouco mais de bebida, se coloca em risco, se coloca em brigas porque é impulsivo, né? Então, isso depende muito de temperamento também, né? Sim. Mas, São muitas variáveis, né? e aí o que acontece, né? É aquele adolescente que não vai conseguir acompanhar direito a aula e aí começa a ter problema de depressão e ansiedade, porque não está conseguindo acompanhar direito. Então, chega para mim, às vezes, com problema de ansiedade. Sim. Aí eu tenho que fazer ali uma investigaçãozinha, né, e ver o que está por trás, né, porque as coisas não são tão simples assim. Não é só chegar, a senhora, TDAH, diagnosticou, vai para casa, não é assim. E pior que se eu tratar só o TDAH, eu vou piorar a ansiedade, porque no TDAH a gente trata com psicoestimulante. Então, eu tenho que reconhecer ali se é só a ansiedade que está dando déficit de atenção, porque pode acontecer também. O déficit de atenção pode ser da ansiedade. Sim, nossa, eu quero ir agora para mais um quadro, Arthur, que chama Por Trás da Imagem. Nós estamos ao ar no YouTube, vamos estar também em todas as plataformas de áudio, então, inclusive quando ela está aqui, mas a preferida ficou em casa. Eu já criando um problema aqui para a doutora. Doutora, fale para a gente o que significa essa imagem para a senhora. Isso aí me dá muita alegria. Hoje em dia minhas filhas adoram yoga, né? Eu fazia yoga até na faculdade, quando eu tinha tempo, assim, mas aí com o ritmo de vida não consegui muito manter, né? Sim. E aí as duas agora começaram a fazer yoga e eu tô indo junto, tô adorando, assim, que elas, e é o momento de vocês pelo também. menos uma vez por semana eu consigo ir, geralmente, né? Que já o yoga pode ser considerado um coisa. exercício? Acho que é um exercício, sim, com certeza, porque tem posturas, né? Precisa de força. Sim, as pessoas, sim. a gente acha que é só meditar e só, né? Não, precisa de muita força. Trabalha bastante mobilidade, força, né? E principalmente ajuda na concentração, desligar a mente, né? Acho que é bem legal. Dá para dar uma desacelerada. A senhora como... Eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver, mas eu vou fazer mesmo assim. A senhora como psiquiatra já se viu ansiosa em níveis assim tratáveis, digamos assim? Com certeza, né? Tenho muita demanda. Não está, os profissionais, principalmente profissionais de saúde, não estão imunes a nenhum dessas patologias, né? E até com os estudantes de medicina, hoje em dia eu tenho contato, eu vejo assim, né, a dificuldade da gente lidar com essa área, né, enfim. E eu procuro, hoje em dia, ter um tempo para mim, né? Eu faço exercício, às vezes eu arranho um pouquinho meu violão, ou fico só assim, né? Tomando um sol e relaxando na natureza, né? Tá junto com minha família. Então, acho que a gente tem que ser proativo nessa coisa de se cuidar, né? Não adianta só chegar e assistir série. Às vezes pode relaxar, porque você não movimenta a cabeça, tudo, mas às vezes a gente precisa de mais do que isso. Eu falo que tem que ser proativo nesse cuidado com a mente e com o corpo. Certo. A gente conversou muito sobre isso já ao longo das últimas semanas, da importância do exercício físico, por exemplo, de ter atividades que você gosta de fazer, que lhe dão prazer para a saúde mental. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim. Eu acho que é uma forma da gente trabalhar outras regiões cerebrais. Né? Sim. E o exercício físico, ou o que a gente chama de flow, né? Que é um estado mental que a gente não... que a gente fica em relaxamento, que a gente entra em reflexão, que fala. Que chama de rede de modo padrão. E essa rede, quando ativada, ela estimula na gente fazer projetos de vidas, reflexões mais filosóficas dentro da gente, né? E isso é muito importante. Né? Porque às vezes a gente vai muito no automático o tempo inteiro, as tarefas que eu tenho que fazer, e aquilo preocupado com... É o tempo inteiro o cérebro nesse estado, né? E aí atividade física ou algo que seja prazeroso, o momento ali de você se desligar, a gente estimula essa rede, né? E é muito benéfico. Sim, certo. Vamos seguir falando um pouquinho sobre crianças e adolescentes. Como orientar os pais que lidam com essas frustrações, lidam com essas questões relacionadas às crianças. Assim, para os pais conseguirem identificar com mais facilidade, para os pais também quebrarem essa barreira, porque infelizmente não existe essa barreira do se for no psiquiatra, a senhora pode até falar mais um pouco sobre isso, se for no psiquiatra é porque é doida, é porque vai usar camisa de força, é melhor não ir, e como conscientizar também os pais da importância
de levar o psiquiatra das crianças fazendo terapias e de investigar alguma questão disfuncional quando é notado, principalmente na escola, como a senhora falou, né? Então, às vezes a gente vê uma negação dos pais, infelizmente, né? Sim. De não ver ali o que está acontecendo, né? E acaba não fazendo uma intervenção que precisaria ser feita naquele momento. Se né? ela faz intervenção mais cedo, na criança para adolescente, isso vai fazer a diferença no desenvolvimento dessa criança e adolescente? Quando é um transtorno do neurodesenvolvimento, Rani, tem que ser muito cedo. Hoje em dia a gente consegue detectar um TEA assim um pouco mais grave, autismo, né? Sim. Com meses de vida. Né? Nossa, Então, quanto mais cedo ali a gente tem os 2, 3 primeiros anos, né? Os 30 primeiros meses são muito marcantes no desenvolvimento cerebral, que a gente fala da sinaptogênese, né? Do desenvolvimento dos neurônios mesmo, das conexões neuronais. Então, né? os pais têm que estar muito atentos, porque é muita responsabilidade de conseguir identificar isso. Os pais, os profissionais de saúde, né? Hoje em dia, os pediatras estão mais conscientes, né, da questão da identificação precoce, quando é um TEA, um transtorno de neurodesenvolvimento, né? Sim. Os fatores de risco principais, né? O TEA, ele não tem, assim, uma causa que a gente consiga definir, né, hoje em dia. Embora haja muito aumento da prevalência, tem várias teorias, né? Enfim. Agora, prematuridade, condições adversas na infância, infecções perinatais, né? Algumas questões que sinalizam... Mães que dão luz em idade mais avançada, também é um fator de risco? Fator de risco, mas no autismo, o pai de idade avançada é um fator de risco maior. Que interessante. Também é um fator de risco. Sim. A senhora estava falando sobre essas identificações. Os professores estão mais preparados para conseguir identificar essas questões? Eu acho que são assim os principais aliados da psiquiatria também, sabe? Eles conhecem, né, o que está dentro ali do esperado e o que precisa ser cuidado. Sim. Só que, às vezes, também o professor está cansado, porque ele tem uma sala ali com 40 alunos, né? Sim, quase sempre o professor está cansado. Né, está muito sobrecarregado. E, às vezes, aquela criança que está com depressão, que é um transtorno intrusivo, que a gente fala, né? Ela não sinaliza. Aí a gente pode até estar entrando aqui um pouquinho no Setembro Amarelo, né? Sim. Ela fica na dela e aí o professor não vai notar. Porque a criança que é mais agitada, que tem um transtorno disruptivo, que a gente fala, né? Sim. Que é opositor, que é agitado, que é hiperativo, ele atrapalha o professor, ele atrapalha a sala de aula. Já o deprimido, às vezes o ansioso, ele fica na dele. Sim. E aí é mais difícil da gente reconhecer. É o que você falou. O professor está lá com 40 alunos. Então, se tem um quietinho ali no canto da sala, ele está dando graças a Deus. Porque tem outros 39 para ele correr atrás. Você falou sobre o Setembro Amarelo, vamos entrar um pouquinho nele. O que significa esse Setembro Amarelo? Qual a importância dele para a gente? Setembro Amarelo é uma campanha criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria há 10 anos, né? Sim. Com o intuito de conscientizar, né, para a prevenção do suicídio, né? Sim. A campanha ela é conhecida mundialmente, né? Acho que pegou assim, né? Saiu só do âmbito da psiquiatria e da saúde mental, né? Só que, infelizmente, às vezes a gente acaba não conseguindo saber abordar o tema, né? E isso é uma coisa que é muito importante, né? Acho que a campanha, hoje em dia, ela deve conscientizar para isso. Como que a gente vai abordar. Sim. Né? Então já me diga, como abordar esse tema? Muitas vezes, até os profissionais de saúde, a gente vê que não está... Primeira coisa, né, Rani? Não divulgar números. Aumento de números, né? Por quê? Olha a diferença. Quando a gente tem um transtorno como diabetes, hipertensão, se a gente divulga aumento da incidência, as pessoas têm mais consciência em, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que controlar a alimentação. Já a pessoa que é vulnerável do ponto de vista de ter pensamentos suicidas, quando você divulga números e aumento de casos, ela vai achar aquilo banal. Então, realmente é uma saída para mim também. Sim. Então, acho que o mais importante é a gente divulgar casos de sucesso. A medicina ela tem, hoje em dia, muitos recursos para lidar. Né? Nossa, a psiquiatria hoje... Eu brinco que eu acho que eu não faria psiquiatria 30 anos atrás. Sim. Antes dos antidepressivos com menos efeitos colaterais, enfim. Né? E hoje a gente tem muito recurso para lidar.
né? Então, divulgar assim casos de sucesso é importante. Sim, Centros de atendimento e acolhimento. Essa comunicação ela tem que ser feita de uma forma muito cuidadosa, né? Principalmente assim, profissionais de comunicação, né? Os profissionais de saúde em geral. Sim. Né? Nós temos um problema, a senhora estava falando também, a senhora é servidora, inclusive, nós temos tido um aumento muito grande de problemas de saúde mental no ambiente profissional, no ambiente, inclusive, aqui falando especificamente do DF, muitos casos de profissionais, seja na área de segurança, seja na área médica, seja em qualquer outra área, índices muito altos de pessoas que estão se afastando por questões relacionadas à saúde mental. O que é que está faltando, o que é que está acontecendo, como a gente pode ir na contramão e tentar diminuir esses números? Eu acho que falta acolhimento, porque a pessoa que está em sofrimento, se ela se sente amparada, conectada, ela dá conta do sofrimento que for. Né? Então, talvez isso venha aí, né, que já era para ter sido colocado em prática, a lei de saúde mental nas empresas, nas instituições, né? Ainda não foi, mas vai ser, né? Mas talvez seja para a gente tentar conscientizar um pouco mais, né, os ambientes, né, as organizações, tanto públicas quanto privadas, para dar esse acolhimento, essa sensação de suporte por trás. Sim, né? É muito interessante falar isso, doutora Jana, porque assim, é incrível, assim, incrível no pior sentido da palavra, o despreparo dos gestores para lidar com essas situações, com a pessoa que está com depressão, para a pessoa que está com crise de ansiedade. Realmente parece que em nenhum momento, muitas vezes os que estão em cargos mais altos pararam para entender como lidar com essas situações e por isso que muitas vezes esses casos são agravados, né? Sim. É muito complicado, porque às vezes a gente vê no ambiente de trabalho as pessoas elas revelam ali disfunções de relacionamento, né, que elas têm ao Sim. longo da vida, que foram se criando, né, e aí vem várias diferenças, né, de como a pessoa se relaciona, né, como ela lidar com certos problemas, e os problemas começam a surgir ali, né. Sim. E aí eu acho que é importante a empresa, né, o gestor, né, os colegas reconhecerem uma certa dificuldade. Não, ela precisa de um cuidado especial ali e tentar adaptar aquela pessoa àquilo, né, porque ela pode ter uma capacidade ali de contribuir com o trabalho, sendo que aquela limitação, aquilo que tem que ser visto, né, seja respeitado. Sim. Né? A senhora está falando sobre essa questão da abordagem. Eu vou entrar já nesse tema aí, enveredando em um outro sentido. Muitas vezes se depara com algumas pessoas, embora não seja médico, psiquiatra, especialista como a senhora, mas que você consegue ver que a pessoa ou está passando por um quadro de depressão ou por um quadro de ansiedade crônica e muitas vezes está no processo de negação, né? Porque a pessoa não quer ir no médico, a pessoa não quer ir no psiquiatra. Ao mesmo tempo que também é difícil você ter essa abordagem, é difícil você convencer, é difícil inclusive ajudar a pessoa a se tratar quando ela mesma não se entende doente. Então qual seria a gente está falando de abordagem, qual seria a abordagem mais adequada nesses casos? Eu acho que assim, né, a abordagem da família, dos amigos, né? Às vezes as pessoas vão em vários médicos de várias especialidades, né? Porque a ansiedade, a depressão, ela pode dar sintomas físicos, né? E aí faz um monte de exame, né? Investiga muita coisa, né? E aí até chegar realmente ao diagnóstico, né, de depressão e ansiedade, né? Então, eu acho que hoje em dia, eu acho que já foi pior no estigma na psiquiatria, né? Até pela Sim. história que ela tem, né? Sim. A psiquiatria antigamente ela era na história da camisa de força, do choque elétrico, essas coisas. Os presos políticos, as meninas que não se adequavam à sociedade, era tudo mandado infelizmente, né, para o hospital psiquiátrico. Né? Sim. Então, se a gente coloca ali que muitos não tinham, né, a indicação e, infelizmente, se transformou em locais muito desumanos, né? Enfim. Então, acho que essa história da psiquiatria, né, criou um estigma mesmo. Sim. Hoje em dia, isso vem sendo trabalhado e quebrado. É uma especialidade médica, o cérebro faz parte do corpo. Né? O corpo ele pode tanto ajudar quanto piorar o cérebro, né? Nossa saúde física, né?
Então, acho que quebrar esse tabu, as pessoas que estão ao redor, né? Não é coisa de outro mundo. Não, é coisa do nosso mundo, né? E nós temos que lidar com isso, né? Nós temos um quadro que chama Verdade ou Mentira. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui, eu quero que a senhora me diga se é verdade ou mentira. Tá certo? Setembro Amarelo ajuda, mas também pode aumentar os casos. Verdade, né? Como eu falei, dependendo de como é abordado, né? Uma coisa importante, né? Você pode terminar e depois eu falo. Não, pode falar em cada apontamento. Existe até que a gente tem um nome que chama efeito Werther. Um caso de suicídio, a gente calcula que pode impactar diretamente até 50 pessoas. Nossa. Né? Então, imagina se isso acontece numa escola ainda por cima, né? Que realmente tem acontecido. Né? Sim. Então, existe alguma legislação que proíbe essa divulgação ou é mais uma orientação? É uma orientação do pessoal da saúde mental e da Secretaria de Segurança, né? Para que seja divulgado de uma forma correta. Sim. Mas é importante ter um espaço de discussão, de escuta, quando isso acontece, principalmente assim, no ambiente escolar, porque a gente está lidando com adolescentes ou crianças. O impacto vai ser muito grande. E o né? impacto também nas famílias. Né? Então, é importante... que também é importante a gente não atribuir uma causa. Sim. Né? Então, aconteceu alguma coisa ali com aquela pessoa, por isso o suicídio não tem uma causa específica. A pessoa estava numa situação de sofrimento, ela estava vivenciando ali, mais de 90% dos casos é associado a um transtorno mental. Né? Tem alguns que são mais clássicos, né? Que são transtornos de personalidade, principalmente as personalidades instáveis, que a gente fala borderline, e transtorno de humor bipolar também, que cursa com muita impulsividade, né? Depressão refratária, né? Então, são muitos fatores de risco. E a pessoa ali, ela se vê numa situação sem saída. Né? Então, acho que o que é importante é a gente mostrar à pessoa que ela tem saída. O suicídio é é uma solução definitiva para um problema temporário. Sim. Né? E o que está por trás, principalmente de emoção? Culpa, vergonha e honra. Se a gente for pegar ali, né, a pessoa ela sentiu uma culpa muito grande, alguma coisa que ela fez e ela acha que não vai conseguir lidar, né? Mas vai ter saída, de alguma forma você vai conseguir sair disso, né? Honra, às vezes, né? E vergonha de alguma coisa que aconteceu, né? Hoje a gente tem um exemplo clássico de quem está viciado em bets, em jogos, né? E ao mesmo tempo vem a culpa e a vergonha, né? E acaba perdendo tudo. Mas isso tem saída, de alguma forma ali, a pessoa vai procurar ajuda, de alguma forma vai negociar o que tem que negociar, vai aparecer, né? Então, é importante, assim, a gente ter em mente que é um problema temporário e tem saída. É só ela ampliar, assim, o que mais é possível, né? Nossa mente, ela consegue ter saída, né? Produzir soluções e pedir ajuda mesmo, buscar ajuda. Certo. Né? Mais um aqui. Verdade ou mentira? TDAH é só falta de disciplina. Não, falta de disciplina a gente tem muito, mas TDAH não é só isso. Geralmente não é isso. Quem faz terapia nunca precisa de remédio. Então, muitos problemas se resolvem só com a terapia. Né? É muito importante para a pessoa ela fazer terapia, mesmo sem estar com sintomas, sem ter um transtorno diagnosticado. Né? Mas é ali um problema de saúde mental que ela precisa de uma ajuda para sair. Né? Às vezes é uma forma disfuncional de se adaptar ou de reagir a algum comportamento, alguma emoção. Né? Mas quando já efetivamente existe um transtorno mental, os estudos mostram que o que funciona é medicação e terapia junto. Perfeito. Né? O que faz a remissão melhor, assim, é as duas coisas juntas. Certo. O vício em redes sociais é comparável ao vício em drogas. Verdade ou mentira? Verdade. Redes sociais e jogos. Autismo tem cura? O autismo não é uma doença. Né? É uma condição, é uma forma de estar no mundo, de vivenciar o mundo, né? Então, não vou nem falar que não tem cura, porque não é uma doença. Porque não é uma doença. Perfeito. Né? Todo jovem ansioso precisa de medicação.
Não, a pessoa pode desenvolver estratégias para lidar com a ansiedade, né? Uma delas que a gente já falou é atividade física, fazer coisas que gosta, né? E que não seja com medicação. Certo. A psiquiatria do estilo de vida substitui remédio? Não, mas o que acontece, né? Às vezes a pessoa ela está muito mal e ela não consegue ter um estilo de vida saudável. Então aquela pessoa que está deprimida, que não tem energia para nada, que às vezes só consegue empurrar ali o trabalho, porque é um meio de sobrevivência, mas tudo na vida dela já está muito ruim, só sobrou o trabalho e às vezes nem o trabalho consegue mais. Sim. Então a gente precisa às vezes tratar para depois ela conseguir criar estratégias, né, para ter um estilo de vida saudável. Então, quando eu começo a tratar e depois de um tempo já consigo uma remissão de sintomas, aí eu começo a bater na bunda ali, ó, vamos lá, agora já dá para você fazer alguma coisa, né? Criança não tem depressão. Verdade ou mentira? Mentira, a gente tem muito caso de depressão e precoce. Precoce, né? O suicídio não pode ser prevenido. Muita mentira. Pode e deve, né? Deve, né? E já graças a Deus a gente previne muitos casos, né? Tem muitos casos de pessoas que tentaram, que não tentaram mais, histórias de sucesso, né? E assim como existe o nome lá do efeito Werther, que eu falei, é uma menção a uma obra de Goethe, aquele escritor alemão na época da Revolução Industrial, que foi uma pessoa que veio a cometer suicídio. Existe o efeito Paparreno, que é um personagem de uma ópera de Mozart, eu acho que, desculpa se eu estou falando errado, mas eu sei que chama Paparreno o nome dele, que ele pensou em cometer suicídio e desistiu. E aí ele virou um flautista. Então, é uma obra bem legal, que hoje em dia a gente coloca como efeito positivo, né, de divulgação benéfica. Para dizer que dá para sair dessa situação. E assim, né, o problema, né, o suicídio é um fenômeno antigo, mas ele é um comportamento de contágio. E por conta das redes sociais, informação fácil, né, acaba se propagando e banalizando. Né? Então, é importante a gente dificultar o acesso aos meios, a gente dar informações de sucesso, né, e de que existem formas de procurar ajuda, né, de ter uma saída, de não chegar, né, a esse ato extremo. Certo. Pais superprotetores aumentam os riscos de transtornos emocionais. Sim. E, às vezes, demora para os filhos saírem de um transtorno ou de um comportamento ou de uma questão de desenvolvimento que está prejudicando ele, porque os pais estão super protegendo. Uhum. A última do Verdade ou Mentira aqui. Estilo de vida saudável pode reduzir sintomas psiquiátricos. Sim, verdade. Verdade. Vamos lá, mais algumas perguntas. Pronto, eu avisei que esse mês a gente tem um Setembro Amarelo. Pedi que alguns ouvintes nossos mandassem algumas perguntas e vou trazer aqui algumas perguntas e eu quero que a senhora responda. Como ajudar um adolescente que se recusa a falar o que sente? Então, acho que tendo um espaço de escuta mesmo, né? E estar junto, né? Às vezes a gente, criando um ambiente lúdico, se interessando por aquilo que ele se interessa, a gente abre um espaço ali de comunicação e diálogo, né? Sim. Então, acho que se interessando pelas coisas que ele gosta e entrando de uma forma mais leve, mais lúdica, né? E aí, sim, talvez isso possa criar um vínculo melhor, né? E isso possa abrir um espaço, né? Sem ser colocando contra a parede, né? E às vezes procurar um psicólogo, né? Alguém que consiga acessar um pouco mais, que tenha algumas técnicas, né? Para estar ajudando nesse processo. Certo. O uso excessivo de telas pode causar TDAH? Não o TDAH clássico, que é o transtorno de neurodesenvolvimento, mas pode causar desatenção. E tem causado, que tem se confundido muitas vezes com o transtorno. Existe prevenção para depressão na infância? Existe. O que causa, né? Os fatores são genéticos e ambientais. Né? Então, quando existe um fator ambiental de adversidade, né? Aí a gente precisa identificar e mudar.
né? Mas existem causas genéticas, daí a importância da gente avaliar, né, e ver se realmente a gente precisa fazer uma intervenção neuroquímica. O que seria uma intervenção neuroquímica? Seria o uso de medicação? Entendi. Agora, as medicações, elas são aprovadas, para depressão, são aprovadas ali na faixa dos 7 anos, né, os antidepressivos. Sim, antes disso não. Tem outras medicações que são utilizadas, né, para agressividade, né, que são medicações que a gente pode estar usando antes. Né? Quando só as ações comportamentais, intervenções terapêuticas não são possíveis, aí a gente talvez tenha que entrar mesmo, né? Que são medicações muitas vezes usadas para epilepsia. Sim. Né? E que a gente também aproveita para ajudar na questão comportamental. Certo. A senhora tem falado ao longo da entrevista que as medicações hoje em dia elas não têm tantos efeitos colaterais. O que melhorou nos últimos tempos em relação à medicação para esses tratamentos? Ainda tem efeito colateral, sabe, Rani? Mas a gente tem outras opções. Então, paciente que não se dá com a medicação, seja por uma questão genética, que hoje a gente tem conhecimento até de farmacogenética, né? Sim. Como que a pessoa, dá para a gente medir isso. Como que ela metaboliza um medicamento e outro não, Sim, né? Entendi. E a gente tem uma gama, tem muita opção de medicamento. Então, um lá engordou, vamos passar para outro. Um outro ali deu outra questão que não funcionou terapeuticamente. Então, a gente tem muitas opções. Né? Autismo. Quais os sinais os pais devem observar logo cedo? A não conexão, né? A questão de ele não ter muita vontade de se conectar com os outros. Né? Ele é muito assim na dele, né? Mas o autismo ele é uma síndrome caracterizada por uma dificuldade de comunicação, interação social e interesses restritos. Então, às vezes, é uma criança realmente que, desde aquela criança que não estabelece o contato visual, que é um quadro um pouco mais grave, né? Sim. Até uma criança que tem um prejuízo de formar vínculos, né, nas relações dele. E o interesse restrito pode ser colecionismo, gostar sempre de ver o mesmo desenho, de fazer as mesmas coisas, de ter muita dificuldade de lidar com mudança, de ser muito inflexível, rígido na rotina, né? E aí são os principais sinais que a gente tem. Nossa, muito interessante essa explicação, doutora. Suplementos realmente ajudam no tratamento psiquiátrico? Bom, eu sou fã de suplementação, sabe? Suplementação com responsabilidade, eu estudo, né, fitoterapia, suplementação. Por quê? Porque a gente tem como cofator, né, dos neurotransmissores, na transmissão neuronal, alguns elementos básicos, né, vitamina D, ferro, selênio, zinco, magnésio. E tudo isso, às vezes, a pessoa não tem ali o suficiente através da alimentação. Hoje a gente tem estudos bem legais também que ômega 3 ajuda na questão da neuroproteção, né? Só que a suplementação ela deve ser feita individualizada. Certo. Não adianta a pessoa sair tomando aí um polivitamínico, né? Que comprou na farmácia. E não ir atrás realmente de uma... Então, se o paciente vem para mim, eu quero um CBD, eu quero um suplemento, e eu tenho muito mais evidência como a medicação alopática que a gente fala, eu vou dar, olha, isso aqui que vai resolver agora. Certo. Então, o paciente chegou para a senhora vai investigar, vai pedir esses exames para poder investigar. Esse é o método, digamos assim. Sim, geralmente sim. O que fazer quando a escola não entende as necessidades do meu filho? Essa aqui é uma pergunta. Bom, acho que conversar, né? Conversar com a escola, ter um espaço ali de escuta e muda de escola, se for possível. Porque eu acho que a escola ela tem que ter a cara da família. Né? E é muito ruim a gente mandar o nosso filho todo dia para ficar lá metade do dia dele na escola ou até mais, sabendo que ele não está se adaptando ou que você não confia nos profissionais que estão ali. Né? Mas, por outro lado, né, os profissionais também estão cansados. Né? Então, às vezes, existe também uma questão de você empoderar seu filho para que ele consiga se adaptar ao meio. Sim. Né? Não tem outra opção, né? Doutora, a gente está encaminhando já para o nosso último bloco. Vou fazer aqui primeiro um bate-bola rápido, fazer algumas perguntas para a senhora, quase pessoais aqui. Tela ou livro? Acho que os dois, né? Principalmente também, hoje em dia, o livro está na tela, o livro está na tela, então dá para ser os dois, né? Meditação ou caminhada?
Os dois também. Cada um na sua hora, né? Tem gente que caminha meditando, tem gente que medita caminhando, né? Sim. Qual foi o maior mito que você já ouviu sobre psiquiatria? Nossa, que pergunta difícil, né? Que a psiquiatria é medicina para doido. O que mais te dá esperança na nova geração? Eu acho que a vontade de mudar, né? Acho que toda geração tem que ter isso, né? Uma frase que resume a sua missão. Promoção de saúde. Uma mania que você não abre mão. Mania? Sim. Ai, meu Deus, comer chocolate. É difícil abrir mão. Um sonho ainda não realizado. Viajar para alguns lugares. Para Capri, por exemplo. Capri, por exemplo. Um hábito essencial para a saúde mental. Dormir. Dormir bem. Uma inspiração na área médica. Eu tenho alguns bons mestres meus da psiquiatria mesmo, mas eu acho que o Pat Adams é um filme muito marcante, né, para a medicina, né? Acho bem interessante. O rompimento, né, da tradição e do que ele fez, né, muito legal. Sim. E, para finalizar, uma meta pessoal para os próximos anos. Ampliar minha clínica e construir formas ali de cuidado mais completas, que eu digo, né? De interdisciplinaridade, equipe, né? Eu tenho isso como meta. Certo. Né? Nosso último quadro chama-se Venda Seu Peixe. Então, aproveitando que você está falando da sua clínica, todo mundo que está assistindo deve ter ficado impressionado como eu fiquei, como a senhora fala bem, como explica bem tudo. Então, todo mundo deve querer conhecer um pouco mais do trabalho da senhora. Então, como é que acha doutora Giana, tanto nas redes sociais ou na clínica? Como é que faz? Então, eu posso deixar meus contatos, né? Sim. Hoje em dia, eu já tive... Antes da pandemia, eu tinha uma clínica interdisciplinar um pouco maior, né? Com outros profissionais. E depois da pandemia, acabei atendendo só, né? Fisicamente, né? No meu ambiente, eu estou só, mas... eu atendo muito em parceria, né? Eu acho que saúde mental a gente tem que ter muita parceria. Sim. Desde o psicólogo até o fono, educador físico, nutricionista, né? E outros profissionais que estão ali, que a gente tem que estar atuando junto, né? O terapeuta de família, né? Sim. Então, eu tenho aí meus contatos, se eu puder deixar. Pode sim, por favor, por favor. Pelo menos o Instagram da senhora. O meu Instagram é doutora.giana.psiquiatra. Sim. E Giana com 2 N's. Sim, o Arthur vai colocar certo aqui, inclusive se não colocar. O site é OPI Saúde, OPI com Y. OPI é homenagem aos índios, quando eu trabalhei com eles, né? OPI é a casa de reza, a casa de cura, né, dos guaranis. Interessante. Então, foi uma homenagem que eu fiz, né? Que ali eu acho que a família, ela tem um recurso para lidar com os problemas. Elas precisam de ajuda, né? Mas como a comunidade ali dos indígenas, eles também tinham simbolicamente, né, esse instrumento de lidar com a cura, né? Sim. Eu fiz ali, então é opisaude.com.br, o site da clínica. E aí eu quero vender o peixe do Setembro Amarelo, né? Sim, por favor. Eu acho que a gente é importante deixar aqui, depois até escrever os contatos, né? O CVV, que é um centro, nossa, que eu admiro demais, né? Que centro de valorização da vida, né? Que a hora que a pessoa precisa, ela liga ali e tem um suporte, né? A hora que ela está precisando conversar, né? Ela saber que ela não está sozinha. Existe uma instituição muito legal que chama Instituto Vita Aleri. É uma ONG lá de São Paulo. Ela tem bastante informação também, suporte, né, sobre o tema de suicídio, né? Sim. E deixar aqui a mensagem de que a vida ela não acaba ali quando você decide, né? Quando que sempre existe uma saída, né? É um problema temporário, né? Que vai se solucionar. Não é um ponto final. Aliás, o ponto e vírgula é o símbolo do suicídio, né? Eu tenho ele até aqui tatuado. Sim, interessante. Né? Não sei se você sabia, né? Não sabia. Não é um ponto final, é um ponto e vírgula, né? Acho que isso é importante ficar aqui como mensagem. Perfeito. Então, doutora, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigada também num momento importante. E a senhora explica tudo de uma forma muito tranquila, muito calma e também dá até vontade de consultar com a senhora. Então, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada a você pela oportunidade, viu? Gostei. Obrigado. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.